Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui a esse podcast, a essa entrevista, a sei lá o que isso será. E meu nome é Italo Lucas e aqui ao meu lado, ela que tem o prazer e o orgulho de ser a minha ex-mulher, Hildegard Andrade. Travou. Tudo bom, Hildegard Andrade? Ô, gente, vai continuar pra fazer Não novo, vou, né? não vou parar não. Não, vamos fazer Vou de parar novo. não, nunca mais. É sério, não. Vamos fazer de novo. Olá, tudo bom? Como vão vocês? Meu nome é Italo Lucas, sejam bem-vindos a esse podcast, ao podcast Crescendo Juntos, onde eu tenho o prazer e a honra de conversar com ela, que nada mais, nada menos que tem o título de nobreza de ser a minha ex-mulher, Hildegard Andrade. Oi, pessoal, prazer estar aqui. O prazer é seu, né, de ter esse título. É um título que de nobreza, duques, reis, rainhas, princesas, título de nobreza que eram dados aos vassalos do rei, que eram dados aos nobres naquela época. Eu carrego o título de ser ex-marido de Hildegard, porque ex é eterno. Ex é eterno. O amor, Sogra é eterno. sogra é eterno, mas o ex é pra sempre. Você pode ter 10 maridos. Na verdade, você pode ter um marido e 9 ex. Você vai ser sempre eterno ex da pessoa. O amor eu não sei se é eterno, mas o ex é pra sempre. Então vamos falar justamente sobre isso. Hoje eu quero conversar com você, Hildegard, o seguinte. Bora lá. Vamos lá. Você se separou. E você não se separou apenas de qualquer pessoa. Se separou de uma pessoa que na escala Rodrigo Hilbert de maridos... Eu fico ali, eu pontuo 8. Eu tenho nota 8 na escala Rodrigo Hilbert de marido. Me falta a beleza, somente. Mas eu posso construir uma capelinha, se você quiser, para batizar os seus filhos, seus netos. E você se separou, beleza. E aí? Você não se separou de qualquer pessoa, se separou de mim, então é uma dor muito grande. Você uma vez me disse que consegue reconhecer quando alguém está se separando. Por quê? Quais são os sinais? Na verdade, eu acho que quem passa pelo processo de separação reconhece realmente os sinais de pessoas que estão em processo de separação, né? E eu tenho esse sexto essa sentido. Habilidade. Você olha pra rede social e quais são os primeiros sinais, os primeiros sintomas que você disse, essa pessoa tá separando? É engraçado que, assim, geralmente a pessoa começa a se cuidar mais quando tá prestes a se separar. O que, na verdade, eu acho que acontece com todas as mulheres, né? A questão da autoestima, né? Eu acho que é o pensamento de que, não, tô me separando e agora eu preciso me cuidar mais para que a pessoa perceba o que perdeu. É mais ou menos tipo esse sentimento. O Baba é a melodia, não. É o Baba Baby. Então seria a filosofia que ele quis dizer. Exato. Olha o que perdeu, a criança cresceu. Exato. Não que dentro do casamento a pessoa não se cuide, né? Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, mas eu acho que quando você passa por esse processo de ruptura entre o casamento, você quer... E eu acho que é um processo natural, né? E tem que ser assim, realmente, de você elevar sua autoestima e você buscar se cuidar mais. Isso possivelmente, se você não fazia nenhuma atividade física, você vai correr atrás de fazer atividade física, enfim, cuidar do corpo. E é um dos sinais, né? Geralmente você começa a valorizar mais o seu corpo, você utiliza mais decotes. Então, assim, tem todos os sinais, né, de que vai sinalizando de que aquela pessoa tá... Mas o primeiro alvo, então, é o ex. Não é uma coisa de vou me cuidar por mim. O primeiro alvo é o ex, depois vira amor próprio ou não? No caso, eu acredito que... Vou falar por mim, né? Tem o período, quando você passa pelo processo de separação, tem o período de luto, né? Que eu acho que faz parte e tem que ser vivenciado aquele processo. Você sofrer, você chorar, mas você determinar que você tem 2 caminhos, na verdade. Ou viver profundamente vários períodos tristes, ou você determinar um período que você vai passar pelaquela fase de luto e você
se reerguer, que foi o que aconteceu comigo. Né? Você sofre, você se tranca, enfim. Mas você determina um período que você vai sair daquela situação. Então, já não lembro mais, você me perdoa. Mas é isso mesmo. Se era primeiro o alvo, era o ex, e se depois o alvo gradativamente vira você, tipo, por amor próprio, vou me cuidar. Eu acho que, na verdade... Ou é porque voltou pro mercado e precisa se cuidar pra... Não, eu acho que envolve as duas situações, né? Tem a relação de que, olha o que você perdeu, né? Mas tem o caminho de que eu preciso me cuidar e eu sou mais eu, né? Eu me amo, eu preciso me valorizar e é dessa forma que você se ergue de uma relação quando ela acaba. Então, acho que tem um misto disso aí. Eu acho que não é nem, pelo menos no meu caso, não foi nem a questão de, tô voltando pro mercado, né? Não é essa situação, é a questão de que, lógico que tem aquele sentimentozinho de vingança, né? Mas na situação do que você perdeu, né? Como você falou da música, mas é mais a questão de que você precisa, você se volta para si, você tem aquela sensação, a sensação não, você precisa se amar e se reerguer. Então, é isso. E, por exemplo, a mim, eu confesso que o que me causou uma incrível mágoa era justamente isso, assim, não no sentido do olha o que perdeu, porque eu sabia o que eu tinha. Era a questão de que certas coisas e sonhos que você não se permitia ter, você começou a executá-los, e eu fiquei pensando, mas como se eu fosse o marido que te prendia, eu que não mando em nada, fosse o marido que te impedia de realizar tais objetivos enquanto você era casado. E depois que você separa, você começa a realizar objetivos, como sei lá, visita a Paris, tipo, ao AB. Quando a gente teve nosso primeiro filho, você trancou a faculdade e eu fiquei, não, dá pra você fazer, vamos, eu te ajudo, não sei o quê. E você só foi retornar depois do segundo. E aí parece que era como se eu tivesse te proibindo. Então quando eu via essas coisas, assim, tipo, de realização, do que você estava fazendo em realização, liberdade, mas eu prendia numa torre de Bafim, onde ela não poderia fazer nada, sendo que eu não mando nem em mim. Mas, na verdade, não é a questão de prender. É porque eu acho que, naturalmente, dentro de um processo de uma relação, você acaba cedendo às suas vontades, no sentido aqui, não, a gente tá vivendo juntos, então vamos fazer a vontade em comum e você vai, de certa forma, você vai protelando as suas coisas. E essa questão de você fazer depois que sair da relação é exatamente, né? Porque agora você tá só, é você com você mesmo. E aí é uma forma também de você se reerguer. Não, eu tinha sonhos de fazer isso. Nunca que você, dentro da relação, você me impediu de fazer nada, como você bem falou, né? Nunca teve essa questão. Mas eu acho que eu tava tão feliz dentro da relação que eu, tipo assim, não pensava... naquele momento e na verdade a gente pensava juntos, né? Então assim, a gente sempre teve muitos planos de viajar juntos, então sempre não coincidia as férias, né, de um com o outro, então muita coisa ia sendo protelada em virtude disso também. Só que quando você sai da relação, que você se vê só, então você diz, agora sou eu, e eu, como estou sozinha, eu posso fazer tudo só. E foi assim que aconteceu, né? Depois da separação, eu comecei a viajar, eu fiz minha primeira viagem sozinha, e essa viagem foi para fora do país, então assim... Você foi para Portugal. Vamos olhar aqui, nós temos imagens, vamos analisar o perfil de uma recém-separada. Eu fui lá atrás, na sua conta. Veja se não dá sinais. Eu percebo sinais. A sua conta e tal, gente, e até já serve como divulgação. Aqui é a Sigo Degardes, mande fio, se você estiver interessado. Muito fio. Ah, meu amigo, não é assim não. Não é assim não, né? Vamos lá, o que tá procurando a de como é que fala? Lá embaixo. A de Portugal. Aí, Portugal aí? Não, aqui é Chile. Aqui é Chile. Aqui é Chile, que foi uma viagem em comum, juntos. Então, vamos lá, aqui é. Hildegard trabalhando o corpo, fio.
fotinha de barriga chapada. Não precisa mostrar todas, né? Não, vamos passear aqui em tudo para você ver como é que é um perfil de uma pessoa que se separou e está trabalhando no... Olha o que cresceu, olha aqui. CrossFit, mas aí foi paixão, eu acho que foi antes da separação, não? Não, foi depois da separação. Você começou o CrossFit aqui, crossfiteira. Olha lá, vamos um videozinho. Aê, se Pô, cagou saudade. toda. Eita, se cagou. Eu mesmo já cansei só de ver. Então, muito filho, muita viagem. É porque tem as viagens lá pra frente. Mas Tem aqui, muita foto, tem muita eu foto. tava procurando a viagem, a primeira viagem internacional. Aqui, faz biquinho, né? Foto de biquinho. Ai, foto Vê- horrível. Vê alguém com foto de biquinho, já sabe que tá solteira. Pode, Não, pode, faça isso não, que eu tenho várias de biquinho aí com meus filhos, velho. olha pode mandar DM. Vai causar polêmica esse. Vai causar polêmica, né? Muita gente vai dizer, não, eu faço Exatamente, foto de biquinho. isso mesmo. Então, Eu- gente, não é só biquinho não, sabe? Aqui, foto de São crossfit. vários sinais e não tem nada a ver só com fazer biquinho, não. Eu não vou achar a Mas foto. quem passa por esse processo sabe, né? Para não levantar polêmica, né? Porque eu falei de cuidar do corpo, enfim, valorizar mais decotes, e aí para não ser ofensivo. Mas quem sabe, quem passa pela situação, sabe que sobressai alguns sinais de que está em processo de separação. A gente pode voltar outro dia a falar sobre viajar sozinho, mas aqui é a sua primeira viagem. Ai, achamos. gente, olha, façam uma viagem sozinha. Portugal. E como era? Volta ali para Qual? essa foto aí que eu tô com a mochila nas costas. Isso aqui? Olha, essa foto para mim, assim, de todas, e olhe que teve fotos maravilhosas, mas essa foto com a mochila nas costas simboliza para mim a questão da liberdade, né? De você estar livre, colocar uma mochila nas costas e você fazer da sua vida o que você quiser. Então, esse processo de separação, e aí foi um ano depois, né, que você saiu de casa. Um ano depois não, acho que aí foi em 2016, 2 anos depois, que eu decidi fazer essa viagem só. Tá bonitinha, cabelo curto. E quando eu cheguei nesse lugar em um outro país, que eu olhei para o lado e que eu me vi sozinha, eu tive a certeza que eu poderia fazer qualquer coisa só, né? Eu sempre tive isso também, né? Eu nunca tive o perfil de que eu preciso fazer alguma coisa e eu preciso estar acompanhado. Você sabe, né? Quando eu cismava de fazer alguma coisa, eu simplesmente fazia. Então, eu não tenho problema se eu quiser. É raro, né? Mas se eu quiser ir num cinema sozinho, eu vou. Se eu quiser ir num restaurante sozinho, eu vou. É difícil porque eu sou muito caseira e gosto de estar em casa. Mas eu nunca tive... Só por gostar dessa foto que tinha os guri novinhos, a gente aqui e o cachorro aqui atrás. Tem como, deixa eu ver se eu aumento aqui essa foto. Tem como aumentar? Tem aqui o zoom. Aqui. Eita, tudo Que com foto cabelo. linda, meu Deus. Tudo cabelo curtinho, é. Você aqui, PPP. Que foto linda, flopinho. E flopinho aqui, nosso finado cachorrinho. Tá. Então é isso, já não sei o que eu tava falando, sei que eu me empolgo vendo minhas fotos, porque bacana. É um registro, né? Aqui, foto de biquinho. Fez biquinho? Não é, não foi. Não, aqui olha, sou eu falando. Eu casava. Que idiota. E aqui a gente já tava separado. Eu casava, não. Já tinha casado, já tinha separado e veio a foto eu casado. Quer dizer, o Baba Baby funciona. Então. funciona. Que o ex foi lá comentar a foto e dizer eu casava. Mas eu também não. Eu vejo uma vergonha e já vou eu passar, né? Tem isso aqui também. Mas aí tem as autoajuda aí também. Seja foda, o mundo tá cheio de gente mais ou menos. Então você trabalhava essa questão e seu fã. Um abraço até pra Alex Reginaldo, o Nordeste pelo Mundo. Como é? Ele tem um Instagram e é fã de Udegard. Então fotos, se valorizando mais, fazendo aquilo que sempre teve vontade de fazer, fazendo aquilo que talvez não tinha vontade, mas começa a fazer. E eu falei daquela coisa de afirmação, de autoafirmação, mas isso é uma coisa importante pra você, né? Essa autoafirmação, essa questão de vencer, superar medos e barreiras.
é uma coisa que você trabalha isso aí, né? Na verdade, faz parte, assim, eu acho, da minha trajetória, enfim, desde de muito pequena. E eu carrego sempre comigo hoje, na minha trajetória, na minha vida inteira, né? A questão de superar medos, né? E eu vi uma frase ali, inclusive de Alex, né? Que ele disse que ele colocou lá, protagonista da própria história. E, de fato, eu gosto de inovar, eu gosto de correr atrás de minhas coisas. Então, eu acho que no processo de separação, inclusive, assim, foi um sofrimento muito meu, né? Acho que as pessoas que fazem parte da minha vida, família, amigos, nem percebeu tanto isso, porque era uma coisa que era minha, né? E eu acho que eles só perceberam o processo de superar, porque isso não tinha como eles não estar presente, porque o meu processo de superação ele foi externo, né? Então, o seu luto foi interno e sua superação foi exterior. Foi externo porque eu viajava muito. Essa vou mostrar de novo, que é momento fio. Essa ficou olha top. Olha as coxas. Foi aonde isso aqui? Aí foi em Cabo Frio. Cabo Frio. Mas não tem nada frio, tá tudo quente aí. Tudo quente, minha filha. Vai, continue. Então, assim, o meu processo de luto ele foi muito interno, até porque eu não sou de expor sentimentos, enfim. Mas o meu processo de superação ele foi extremamente externo, porque eu fui pro CrossFit, eu fazia 3 viagens, e aí entra no contexto, né, meus parceiros de viagem, que é Carmen e Markson. Então eu fazia... Nós tínhamos Chegamos nas viagens que foi em Bonito. Aí foi Bonito. Bonito tem... Bonito. Bonito. Eu fiz essa piada. Eu me lembro que quando você viajou pra Bonito, eu me lembro em algum comentário desse, eu botei assim: agora Bonito vai ter que mudar de nome, porque ele não pode mais usar, que Bonito é você. E aí ele não pode mais usar esse nome Bonito. Então, assim... Cachoeira... Tiriri, barriga. Mas aí você só tá mostrando foto minha de biquíni, né? De biquíni, tá bom. Era um momento de divulgação. Você não usa muito essa conta, então não é fechada, essa conta é aberta. Essa conta é aberta. Porque se você fosse fechar essa conta, porque você tem uma conta profissional, a gente vai chegar... Essa conta minha conta pessoal, mas ela é uma conta aberta. Aqui é o AB. Aberta, exatamente. Você, na Sila. Isso. Aqui vocês estão estudando? Vocês estão... Na verdade, nós estávamos ali em um evento. Pronto, agora Paris. Chegamos, fechou Brasil. Cadê a foto de aqui? Fechou Brasil. Aí de repente, de Aquidauã para o mundo. Aí era um sonho mesmo, sonho. Tanto sonho que não quer atualizar. Abrir. Abriu. Vamos lá, vamos ver. Eita, mulherão da porra. E aí, aí tá vendo? Olha o que você perdeu. Puxa vista. Aí, com textão, mulher que se olha no... Uma mulher, peraí. Peraí, que agora eu vou ler como vou botar aqui, pá, vamos lá. Uma mulher que se olha no espelho e ama o que vê, que então não tem frescura com a idade, porque só melhora com o tempo. Que entende suas histórias, percebendo que seus tropeços serviu como impulso para ver coisas que jamais na calmaria viveria. Que ama e é feliz com a vida que tem, mas vislumbra muito, muito, muito mais. Que tem um desejo sem tamanho de crescer e contribuir com o crescimento de todos que cruzaram seu caminho. Uma mulher pronta para conquistar o mundo em grandes estilos. Que texto bonito, viu? Roubou de onde? Mas assim, eu roubei de quem? Roubou de onde esse texto? Não, roubei não, escrevi. Mas assim, esse texto, né, tem uma parte do texto aí que ele fala que... Já esqueci. Mas assim, que ele menciona que eu vivenciei coisas depois da separação que ele fala lá, se tivesse na calmaria não teria vivenciado. Então volta até um ponto que você diz, não, você passou a viver coisas, parecia que eu não permitia.
Mas não é isso. É que às vezes você tá no comodismo da sua relação e você não se permite viver outras coisas porque já acha que aquilo é, né, o suficiente. Você tá satisfeito, você não pensa em comer. Almoçou, tá satisfeito, e aí você não pensa na sobremesa ou alguma coisa Exatamente. E quando você passa por uma situação de turbulência, você busca meios de sair, né? Então, assim, lógico, como eu falei, né? A gente sofre, passa pelo momento de luto, mas, sinceramente, depois que passa, você agradece. Eu não vou mentir, né? Que eu já agradeci, meu Deus, que bom que eu me separei de Ítalo. Por quê? Eu passei a viver uma série de coisas que talvez se a gente tivesse na mesma relação, e eu sei que você também vivenciou várias coisas depois que a gente se separou, que se a gente não tivesse... precisa tentar fazer média, não. Pode esculachar, pode falar. Mas é sério, quantas vezes eu já agradeci? Que ótimo, que bom, Senhor, que eu me separei, porque o quanto eu cresci depois da separação, o quanto eu evoluí, o quanto eu tive que buscar forças, e esse momento, como eu disse, quando eu viajei, quando eu estava sozinha em um outro país, isso lhe dá uma energia e uma força que você diz assim, o que vir, eu sou capaz, né, de enfrentar. Depois de perder Ítalo, qualquer coisa que vir, depois desse sofrimento e perder Ítalo, qualquer coisa que vir eu enfrento. Então, assim, separação é o seguinte, é dois caminhos, ou você se afunda, ou você vira uma leoa, né? E no meu caso, de fato, eu vivi o luto e eu virei uma leoa. Então, eu encaro qualquer coisa, né? E é isso. E até farol, né? Você virou farol para algumas pessoas que... Farol a gente sempre lembra da questão de brilhar, de não sei o quê, mas eu tô falando no sentido de mostrar o caminho e desviar de perigos, né? Tipo, você recebeu muito feedback depois de pessoas falando sobre como você ajudou, tipo, que se olha, que até de modelo de exemplo no seu antigo trabalho, no seu trabalho atual. Falando em trabalho, chegou aqui também que não foram só conquistas de corpo perfeito, barriga negativa, viagens exterior, também teve uma questão de se autoconhecer e ir atrás daquilo que você quer. Que você foi se descobrindo palestrante até, né? E aqui você já formada, já dando suas primeiras palestras Isso. e tal, né? Isso, aí eu já tinha concluído. Aí eu acho que foi o ano Sim, passado, foi né? ano passado. Foi que Ano fez essa passado. foto. Ano Uma passado coisa não. que eu não sou boa. Ano passado não. Gente, é de memória, Não, gente. ano passado não, Garden. Antes da pandemia, isso aí. Isso, pandemia 2019, exatamente. ano 2020... É porque 2020 e 2021 é um ano só. Então, ano passado significa antes da pandemia. Tu tava aí palestrando. Isso, 2019. Finalzinho de 2019, exatamente, isso mesmo. E você que queria ser, passava sempre pela questão de autoridade, né? Você, me lembro que quando você era criança, você queria ser policial, você queria bater em bandido, depois você queria ser advogado, você queria libertar bandido, e aí você se descobriu advogada, mas mais do lado educacional, palestrante. Na verdade, assim, tinha um misto, né? Eu sempre, como é que eu posso dizer? Tinha essa vontade desde a infância da carreira policial, de ser ou policial, ou ser... Gente, esqueci o nome. Delegada. Delegada. Ou ser delegada, enfim. Então, eu sempre tive um sonho de fazer direito, ou ser juíza, enfim. Eu tinha esse desejo de seguir uma carreira que, na verdade, com cunho, assim, mais masculino, né? Era o que eu queria, assim, para ter... Eu acho que era a necessidade de ter essa força. Eu achava que eu precisava exercer uma profissão que normalmente era exercida por um homem, para ter essa força, como é que eu posso dizer? Uma força de mulher, enfim. E hoje eu entendo que, não, com autoconhecimento, e você vai melhorando, enfim. Você vai tendo a sensação, né? E você vai vivenciando isso, que você, independente da sua profissão, independente do que você exerça, você tem um poder incrível, né? E isso faz parte do processo de conhecimento, de você conhecer, de você se autoconhecer
E essa fase de você passar por sofrimento, é por isso que dizem, né, que mar calmo não forma bons marinheiros, é isso? Exatamente. Pronto. Então, acho que quando você passa por um processo de sofrimento, esse processo, ele trava, faz com que você tenha um crescimento absurdo. Então, foi isso. É isso. Eita, que embolou aí, quase não sei. Não, mas é interessante. E aí você se permitiu sonhar alto, né? Hoje em dia você não sonha qualquer coisa, você sonha alto. Você tem metas. E aí veio a questão de que você teve uma vida casada, feliz, satisfeita, não olhava para os lados. E aí você não tinha mais aquilo que era seu chão, você descobriu algo maior do que você almejava, inclusive profissionalmente. Na verdade, eu acho que é uma característica minha de sempre sonhar alto. Porque, assim, desde quando eu era muito pequena, eu sonhava na carreira jurídica, né? E, consequentemente, quando eu estava trabalhando, eu já sonhava com outras coisas. Viajar, eu sempre tive o sonho de ir para Paris. Então, assim, meus desejos, meus anseios sempre foram muito grandes, certo? E hoje, e na área profissional, eu sempre tive o desejo também de trabalhar com a parte de empreender, né? Na verdade, eu empreendo desde pequena, mas sempre tive vontade de empreender e na área de educação, de autoconhecimento, né? De autoestima. E hoje é isso que eu faço, né? E hoje eu trabalho exatamente com isso, né? Com curso, com mentoria, trabalhando a autoestima, a credibilidade das pessoas. Mas foi uma coisa que você pensou, quero fazer isso, ou foi uma coisa que a vida foi... Como foi essa parada? Hoje em dia, mas a parada é o seguinte, você teve uma segunda separação, porque você teve a separação comigo depois de 20 anos de convivência, e depois de 20 anos de trabalho, você teve uma segunda separação, que foi muito forte agora, que você pediu demissão do emprego, largou o CLT. Abandonou, não. Vá com calma. Você pediu demissão do seu emprego de mais de 20 anos de dedicação e tal, onde você tinha crescido até onde podia lá dentro da estrutura da empresa. E hoje você teve a coragem. Já foi um ensinamento. Na primeira separação, no primeiro casamento, no caso comigo, não foi algo escolhido. Foi algo que aconteceu e você tirou o máximo possível disso. E agora não, você escolheu. Agora foi decisão, né? Foi uma decisão minha. Explica isso. Você trabalhava numa empresa. Na verdade, eu trabalhava na Alterdata há 21 anos. Era gerente da empresa, uma excelente empresa. E eu decidi, lógico, que não foi uma decisão de... eu decidi, né? Não foi de imediato, de não pulso. Foi, exatamente. Foi pensando... Exato, não foi uma decisão de imediata. Foi algo que eu vinha trabalhando desde 2019, né? E eu estipulei em 2019 que eu teria 2 anos para continuar, digamos, seria o meu período máximo para sair da empresa e começar a empreender e começar a investir nos meus projetos, nos meus sonhos. Então, quando eu completei 15 anos de Alterdata, eu estipulei que eu ficaria mais 5 anos, na verdade, né? Eu fecharia com 20 anos, então em 2019 eu vi que estava muito perto, né? Só faltava 1 ano e eu percebi que talvez não ia dar tempo de sair em 1 ano só. E eu coloquei mais 1 ano, enfim, fiquei até esse ano. Da minha meta inicial, extrapolou 1 ano. E foi algo que eu trabalhei durante 2 anos para sair e investir em algo meu, né? Nos meus sonhos, na verdade. Então, assim, foi uma loucura para o mundo inteiro, né? Porque... Você estava lá, estabilizada, bem feliz, sustentava a rimo de família, sustentava seus filhos e tal, de uma certa... E era um local que você tinha uma certa estabilidade, ninguém conseguiria... Não era coisa que seu emprego ficava ameaçado a cada mês, porque você já tinha uma vida lá dentro e você transformou a filial que você gerenciava numa filial de referência
pro Brasil e de repente você abandona aquilo e num período de pandemia, onde ninguém tá abandonando emprego. Não, exatamente. Então foi um processo assim, que o mundo inteiro, assim, quando eu falo mundo, as pessoas que estavam em minha volta, inclusive a própria empresa, achou que seria uma loucura, porque exatamente, no meio da pandemia, onde está todo mundo desesperado por estar desempregado, todo mundo querendo trabalhar, eu me desligar de uma empresa com um histórico desse, né? Com 21 anos, super consolidada, a empresa, a filial aqui de Aracaju, referência para as demais filiais, mas é exatamente, se a gente for traçar um paralelo, exatamente muitas vezes o que acontece numa relação, né? Você está dentro de uma situação que você já está cômodo ali e por isso você não se permite fazer mais para crescer. Então essa ruptura também com o meu trabalho só tem a fazer com que eu cresça mais ainda, porque agora sou eu, né? Sou eu que tenho que correr atrás, né? Empreender é isso, é todos os dias, como diz a história, matar um leão. Então, é uma experiência. Eu já estava, diríamos, durante 21 anos, já estava numa situação cômoda ali. Lógico que todos os dias você tem que inovar na empresa. Eu tinha uma equipe com 13 pessoas, que eu liderava 13 pessoas. Você tem que pensar em meta, você tem que vender. Enfim, mas aquilo ali eu já dominava. E a minha vontade era vivenciar algo que eu pudesse, todos os dias, travar uma luta de, não, eu quero saber como é que faz, eu quero empreender, eu quero ver. Então, assim, é um outro mundo, é uma outra realidade e eu queria viver isso. Então, assim, com 2 filhos para criar, com 40 e poucos anos. Pensou 2 vezes, ou porque não sabia o cálculo, ou porque não quis revelar. Com 40 e poucos anos, eu decidi recomeçar. Então, e aí a vida vem nessa interseção e faz a gente se casar de novo agora profissionalmente. Explica aí esse negócio direito. Porque eu tava fazendo sua divulgação do DM, manda DM, agora descasei de novo. É justamente isso, que agora a gente trabalha juntos nesse projeto do Blitz do Direito, onde você é a fundadora, criadora, mentora. Eu voltei a receber ordens suas e depois de um período sem receber ordens suas, acabo recebendo de novo agora profissionalmente, onde eu trabalho gerenciando suas mídias sociais e gestão de tráfego, mais principalmente. Que o seu trabalho agora é um trabalho digital, né? Então você largou o concreto, o real, por um trabalho digital e você está feliz? Muito, muito. Não que eu não estivesse feliz na Alterdata. Assim não como você disse, não que eu não estivesse feliz casada com o Ítalo, mas... Mas assim, eu tô super feliz, né, com esse novo caminho. Eu acho que é aquela sensação, assim, mais uma vez, sabe, de superação. Eu acho que o que me move mesmo, o que pulsa o meu coração, é, de fato, assim, dizer, rapaz, eu posso, sabe? Eu faço a coisa acontecer. Eu tenho o poder de fazer a coisa, os meus sonhos, os meus projetos, né, sair do papel. Então, ver que eu tomei essa decisão, né, que para muitos foi loucura, e apostar em algo meu é de fato o que me move. É esse sentimento realmente de que nós somos capazes de fazer o que a gente quiser. Agora, assim, não é que a gente esteja aqui divulgando, fazendo o contrário que aquele programa da Universal da filha do bispo, Momento do Casamento, fazendo o serviço contrário, dizendo que, então, gente, o que você tem que fazer agora é se separar, porque assim você vai conhecer o novo mundo e não sei o quê. Não é um aconselhamento a se separar. A questão não é essa. A questão é pegar a dificuldade, porque, lógico, você pode crescer, empreender junto, casado, você pode viajar pra Itália. Não, eu acho que Paris. A mensagem aqui é o seguinte, eu acho que é mais a mensagem de que, se for necessário passar por esse processo, você pode se reerguer dele e se levantar infinitamente superior do que o que você era. Eu acho que a mensagem é exatamente isso, principalmente para as mulheres, de empoderar as mulheres de que nós somos capazes de fazer o que a gente quiser fazer e se dispor a fazer. Lógico que tem um preço a se pagar, mas que
A gente é foda, pô. E aí, agora pra aquela pessoa que tá passando nesse momento ou que ainda não aquele conselho do coração pra aquela pessoa que não superou o ex, e nem precisa ser esse ex na escala como foi que eu falei? Rodrigo Hilbert de 8, de 6, 5, aquele que tá na escala ainda 5, 5,5. Eu escutei uma música de São João essa semana que começava com Eu nasci pra te amar. A mulher cantava pro cara, deixa disso, eu nasci pra te amar. Eu dizia, veja que vida pouca você tem, né? Você nasceu, o objetivo da sua vida foi amar aquela pessoa, você não nasceu pra fazer mais nada, só pra amar aquela pessoa. Então, quem tá passando por esse momento, que talvez de luto, secreto, sozinho, como você tava, ainda não tá no momento da separação, de botar a barriga negativa pra jogo, é isso, né? Você pode passar, né? Eu me esforçando aqui pra trazer uma moral da história tipo Disney. Não, mas a moral da história é isso que eu disse mesmo. Entender o momento, né? Passar pelo luto, sofrer, mas não se entregar, sabe? Saber que você é capaz de viver qualquer coisa que você quiser viver sozinha, né? E eu acho que é isso que é importante. Quando você entende de que você é capaz de viver qualquer coisa sozinha, aí sim é mais fácil qualquer relação dar certo. Porque às vezes a relação volta, né, para a situação de que só faço se... Porque tem que ter, né, o processo de renúncia entre casal, aquela coisa toda, enfim. Mas a mensagem é essa: sofra, né, o tempo que for necessário e que seja curto, mas que tenha certeza de que você é capaz de superar. E o processo de superação, quando você vê que você tem condições de voar só, é fantástico. Muito bem, senhoras e senhores, essa foi a minha ex-esposa e atual chefe, Hildegard Andrade de Sá, que veio falar para vocês hoje sobre esse processo, essa saga de mostrar a barriga negativa nas redes sociais e tirar foto de biquinho. É isso que fica para todo mundo, correto? Então? Não, é a superação. E aí, como é que te acha nas redes sociais? Você tem 2 perfis, mas você quer divulgar o outro, né? O meu perfil profissional é o Blitz do Direito. E o meu pessoal é hildegard.sá. Muito bem. Então, tá bom, né? Acho que tá de bom tamanho. Depois a gente pode voltar a conversar mais sobre outras coisas que talvez ajude algumas pessoas. A gente só falou do luto feminino e eu acho tal. Que tem a questão da nossa relação na criação dos meninos. Enfim, tem vários... A nossa relação agora profissional. Exatamente. É isso. É isso. Tá bom pra você? Foi bom? Gostou? Doeu? Foi massa. Foi bom? Curtiu? Tá pegando jeito? O que você fala no seu perfil, né? Aqui só porque botou o microfone e algumas luzes. Ficou travado. Aí você deu uma travadinha. Mas aí nos outros você já vai. Mas foi bom, gostei. Vou ligar tchau pro pessoal. E é? É. Tchau, pessoal.